Nós adoramos um Deus que escuta e enxerga nossos desafios. Jesus Cristo não se esqueceu de quem você é. Ele sabe exatamente o que você está sentindo. O grandioso Eu Sou desceu completamente para que pudéssemos ser erguidos ao máximo. A questão não é quem foi Moisés. Não é quem você é quem está conosco. Isso faz a diferença. O grande Eu Sou ainda está conosco hoje. Hoje, começamos nossa jornada em Êxodo e estou muito animado. No início, é bom perguntar: quem escreveu o Êxodo? Quando era mais jovem, eu não me perguntava isso, pois minha Bíblia dizia claramente: o segundo livro de Moisés, Êxodo. E isso reflete uma tradição judaica e cristã de longa data de que Moisés é o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia. E certamente ele teve influência, pois o próprio Jesus afirmou: porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas os manuscritos mais antigos que temos de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles não carregam o título de serem o primeiro, o segundo ou o terceiro livro de Moisés. Isso é algo que vem depois. O texto nunca nomeia um autor. O manual vem e segue-me diz que os 5 primeiros livros do Velho Testamento, que são tradicionalmente atribuídos a Moisés, provavelmente passaram pelas mãos de inúmeros escribas e compiladores ao longo do tempo. Diferentemente do livro de Mórmon, onde Nephi Mormon ou Moroni são muito explícitos ao se apresentarem e nos informarem sobre suas ações, a Bíblia muitas vezes não faz isso. E Gênesis a Deuteronômio definitivamente não fazem isso. Mas isso não me preocupa, porque como o manual vem e segue-me continua, ainda assim, os livros de Moisés são a palavra inspirada de Deus. Embora sejam, como qualquer obra de Deus transmitida por meio de mortais, sujeitos a imperfeições humanas. Então, mesmo que não saibamos quem o escreveu, o livro de Êxodo continua sendo um dos livros das escrituras mais empolgantes. Você sabe que é bom porque fizeram muitos filmes sobre ele. Temos um filme onde bebês são salvos, um arbusto que arde sem se consumir. Moisés confronta com bravura a pessoa mais poderosa da terra. Veremos rios que se transformam em sangue, um mar que se divide em 2 e maná caindo do céu. Mas Êxodo é mais do que escritura feita para Hollywood. É um roteiro para o nosso retorno ao lar. Se recuarmos e olharmos o panorama geral de Êxodo, vemos uma estrutura realmente esclarecedora. Os capítulos 1 a 15 de Êxodo nos conduzem da escravidão à salvação, e por vezes podemos sentir que estamos em cativeiro, que estamos estagnados. Mas Deus está chamando para nos libertar. Os capítulos seguintes nos levam do resgate ao relacionamento, pois Deus não estava apenas retirando um povo do Egito. Ele estava formando um relacionamento de aliança com eles. Agora, a seção final do livro de Êxodo, admito, é um pouco complicada. Estes capítulos podem parecer quase tediosos. Há capítulo após capítulo de pequenos detalhes sobre como o tabernáculo seria construído ou que tipo de vestimentas os sacerdotes usariam. Mas estes capítulos são sobre preparar para entrar na presença de Deus. E, curiosamente, há uma correlação considerável entre os detalhes do tabernáculo e as vestes sacerdotais e o nosso próprio culto no templo. Então, estes versículos e capítulos são os que não queremos pular. Eles nos levarão à presença de Deus. Este é apenas um panorama muito breve, e espero que você esteja consultando outros recursos disponíveis. Por exemplo, eu adoro os vídeos do Projeto Bíblia que dão visões gerais de cada livro da Escritura. Esse é um ótimo recurso para se olhar em termos do panorama geral que discutimos no nosso primeiro dia de aula. Estamos aqui aproximadamente por volta do ano 1300 a.C., e isso é mais ou menos um século ou 2. Sabemos que José trouxe sua família para o Egito e por um tempo tudo estava indo maravilhosamente bem. Mas quando chegamos ao livro de Êxodo, os israelitas já estão em servidão. E hoje, enquanto exploramos os primeiros 6 capítulos de Êxodo, veremos 3 temas principais: resistência justa, o Deus que se lembra e o grande Eu Sou. E ao iniciarmos a discussão sobre a resistência justa, quero ressaltar 2 nomes que receio não serem suficientemente conhecidos: Sifrá e Puá. Você percebeu que Faraó, a pessoa mais poderosa do universo conhecido, nunca tem seu nome mencionado nestes capítulos? Mas Sifrá e Puá, 2 humildes parteiras hebreias, são nomeadas. Na verdade, não são apenas Sifrá e Puá.
Em Êxodo, capítulos 1 a 4, há 5 mulheres nomeadas e uma mulher não nomeada que salvam a vida de Moisés. Temos a irmã dele, Miriam, sua mãe, Joquebede, sua esposa, Zípora, a filha do faraó. Essa é a mulher não nomeada, além de Sifrá e Puá. Sem essas mulheres, não haveria a travessia do Mar Vermelho, nem os 10 mandamentos, nem a entrada na Terra Prometida. Essas mulheres são absolutamente cruciais para toda a narrativa do Evangelho. Então vamos examinar Sifrá e Puá mais de perto. Considere esta questão. Se o presidente do Brasil ligasse para você e te pedisse para fazer algo que você soubesse ser errado, o que você faria? Queremos dizer, eu diria absolutamente não. Mas tenho perguntado isso às pessoas ultimamente, e elas dizem, seria muito difícil porque é o presidente. O presidente tem muito poder, pode manipular você, seu emprego, sua família. Além disso, o presidente pode saber mais do que você sabe. O que você faria se fosse uma parteira hebreia? Você tem muito pouco poder. E o próprio faraó olha em seus olhos e diz, quando ajudarem as hebreias a dar à luz, se for menino, matem o bebê, mate-o. É obviamente errado, mas Faraó está no comando. O que você fará? Sifrá e Puá temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Esse é um ótimo versículo para marcar na Escritura. No fundo da mente deles havia algo. Eu pensei, vou seguir o fluxo, cara. Não crie confusão. A sociedade manda seguir o faraó. Porém elas disseram, Deus vem primeiro. Porque as parteiras temeram a Deus, ele deu a cada uma delas a sua própria família. Isso é lindo. Elas deram vida a outros. E Deus deu vida a elas. Será que eu teria a coragem de ser como Sifrá ou Puá? Recentemente, soube de alguém um pouco mais próximo dos nossos dias que me lembrou de ser uma Sifrá moderna. O nome dele é Helmut Hübner. Ele tinha apenas 10 anos quando foi batizado, membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Na Alemanha nazista, como quase todos os meninos alemães, ele entrou para a juventude hitlerista, mas logo se incomodou com a propaganda e o maltratamento aos judeus. Ele se reuniu com alguns amigos e começou a ouvir as transmissões da BBC e aprendeu a verdade sobre o que estava acontecendo. Ora, isso sozinho era um crime de traição, mas ele foi um passo além. Ele não apenas ouviu, ele começou a escrever. Ele escreveu panfletos contra os nazistas. Um dizia, rapazes alemães, conhecem o país sem liberdade, o país do terror e da tirania? Sim, conhecem bem, mas têm medo de falar. Eles os intimidaram tanto que não ousam falar por medo de represálias. Eles conseguiram transformá-los em fantoches sem alma para fazer o que querem. Helmut imprimia esses panfletos e os colocava nas caixas de correio ou em cabines telefônicas. Um era mais ousado. Hitler é o culpado. Ele é o responsável pela guerra, pelos assassinatos em massa, pelas perseguições aos judeus. Com alguns outros jovens de sua ala, ele se empenhou muito em divulgar que Hitler não era o salvador que muitos alemães acreditavam que ele fosse. Eventualmente, Helmut foi preso, interrogado e, com 17 anos, foi julgado como adulto no Tribunal Popular. Mas Helmut não recuou. Depois que lhe foi dada a sentença de morte, ele disse ao juiz, agora eu devo morrer, embora eu não tenha cometido crime algum. Então agora é a minha vez, mas a sua vez chegará. No dia em que morreu, ele escreveu uma carta a alguns membros do seu ramo, dizendo, estou calmo e sereno, que o Senhor abençoe a todos e zele por vocês. Seu Helmut. Helmut é o mais jovem membro conhecido da resistência alemã a ser condenado à morte pelo Tribunal do Povo. Fizeram um filme sobre ele recentemente. Você vê como ele é um Sifrá ou um Puá? As parteiras e Helmut resistiram ao mal com bravura, mas há uma diferença nas histórias deles. Sifrá e Puá são abençoadas com famílias e Helmut é executado. Como falamos antes sobre o contraste entre Abraão e as 3 virgens no altar. Só porque faz o certo, não significa que tudo vai funcionar como esperado. Na verdade, esta história é um lembrete que a fidelidade não é sobre resultados. É sobre obediência. Você e eu talvez não vivamos sob um faraó,
mas ainda enfrentaremos momentos em que sentiremos a pressão de nos conformarmos com a multidão, para não tornar as coisas estranhas. E nesses momentos teremos que decidir: sigo o faraó ou sigo a Deus? Como você seguiu a Deus quando foi pressionado a não fazê-lo? Lembro-me de ouvir Deus falando comigo e dizendo: você é muito jovem para focar em nosso relacionamento, sirva uma missão. Muitos amigos me julgaram, muitos olharam e disseram que eu estava errado. Mas sei que Deus estava comigo, protegendo e ajudando-me a me preparar para servir uma missão, e eu sei que essa missão mudou o rumo da minha vida. Belo exemplo. Obrigado. Para ser claro, em uma situação difícil, não é só cerrar os dentes e dizer: tenho que canalizar a minha cifra interior. Como se eu tivesse que fazer isso com minhas próprias forças, porque podemos recorrer à fonte que Sifrá e Puá recorreram, Jesus Cristo, a quem podemos chamar de o Sifrá maior. Lembrem-se, as parteiras temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia dito. Eu não acho que o medo, neste contexto, seja como se elas tivessem medo de ser punidas por Deus. Isso foi mais uma reverência a Deus, um respeito por Deus, um amor por Deus. Por causa desse amor por Deus, elas foram motivadas a fazer o que era certo. E suas ações apontam para Jesus Cristo. As parteiras arriscaram suas vidas para salvar bebês inocentes. Jesus Cristo deu sua vida para salvar pecadores culpados. As parteiras desafiaram Faraó, o homem mais poderoso da terra. Jesus confrontou a morte e o inferno, os medos mais poderosos do universo. As parteiras foram recompensadas por sua retidão. Jesus abriu mão de sua recompensa. Ele foi condenado para que pudéssemos ser perdoados. E agora ele nos fortalece para resistir ao mal, assim como fez com Sifrá e Puá. Ele é o Deus que se lembra. Então, graças a muitas mulheres corajosas, Moisés crescerá e terá a oportunidade de ajudar a libertar os israelitas da servidão. E novamente, quero honrar sua mãe, Joquebede. Pense em quão corajosa ela foi quando Moisés era uma criança pequena. Você acha que ela tinha ideia do que Moisés se tornaria? Não sei se Moisés fez mini milagres. Duvido que ele tenha partido a água do banho. Mas as Escrituras sugerem que realmente houve indicações de que ele era um menino especial no livro de Hebreus. Diz: pela fé. Os pais de Moisés o esconderam por 3 meses tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei. Gostaria de saber mais sobre Joquebede e as outras mães do Velho Testamento. Sabia que há 84 mães nomeadas no Velho Testamento? Você pode estar pensando: irmão Hilton, esse é um fato incrível. Queria aprender muito mais sobre elas. Desejo concedido. Eu e minha esposa escrevemos um artigo sobre maternidade no Velho Testamento. Convido você a ler. Eu o linkei no site do curso, mas eu amo refletir sobre a fé de Moisés e a fé de toda a sua família, e pensar sobre Moisés. A vida dele não foi fácil. Ao ver um egípcio batendo num escravo hebreu, ele interveio, mas isso deu errado. Moisés é rejeitado pelo seu povo e foge do faraó. Ele se refugia em Midian, casa-se com Zípora e vira pastor. Agora, se você fosse apenas adivinhar, quanto tempo se passa entre Moisés deixar o Egito e a sarça ardente? Se me perguntasse pelos filmes, eu diria algumas semanas ou meses. Na verdade, são 40 anos. Moisés sai do Egito aos 40 e a sarça ardente aparece aos 80 anos. Então, por 40 anos, Moisés está apenas fazendo o que sabe fazer, sendo pastor, talvez até pensando consigo mesmo. Sabe, eu poderia ter feito algo grandioso, mas perdi minha chance. E eu me pergunto se às vezes nós, em nossas vidas, nos sentimos um pouco como Moisés. Tentamos fazer o que é certo, mas simplesmente não está funcionando. Talvez você orou sobre as matérias do semestre, mas não estão indo bem. Ou se sentiu compelido a mudar de bairro, mas agora não tem amigos. Ou há um momento em que o Espírito Santo está realmente operando com força em seu coração e você sente que, ok, eu serei imparável, mas agora parece que você não consegue mais sentir aquele momento. Não há fórmula mágica para o que acontece quando estamos nesse período intermediário, como Moisés está no meio dos 40 anos. Mas existe um versículo que eu creio que pode realmente ajudar. Antes da abertura do Mar Vermelho, antes da sarça ardente, lá em Êxodo, capítulo 2, lemos: E ouviu Deus o seu gemido.
E lembrou-se Deus do seu convênio com Abraão, com Isaque e com Jacó. E olhou Deus para os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. 4 verbos simples. Deus ouviu, lembrou, olhou e atentou. Isso nos lembra que adoramos um Deus que nos escuta, que enxerga nossos desafios. Quando diz que Deus lembrou do convênio, não é que ele esqueceu. Não é um lembrete no celular dizendo, não esqueça o convênio com Israel. Não, na verdade, a palavra hebraica, traduzida como lembrar, tem uma conotação de agir com fidelidade ao convênio. Ou seja, quando o narrador diz que Deus lembrou, significa que ele está pronto para agir. Da sarça ardente, Deus disse a Moisés, agora vá e reúna os líderes de Israel. Diga-lhes que Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, lhe apareceu e disse, tenho observado atentamente e vejo como os egípcios os têm tratado. Pode ter parecido aos israelitas que Deus os estava ignorando. Mas ele estava olhando. Lembro de Marcos, capítulo 6, quando os discípulos estão no barco com uma grande tempestade, lutando para remar. Fizeram o que Jesus mandou. Foi ele quem lhes disse para entrar no barco. Eles pensam consigo mesmos, por quê? Por que isso não está funcionando? Mas Jesus estava observando-os o tempo todo. Moisés foi aos israelitas e disse que Deus sabia deles. O que acontece a seguir me toca muito. Imagine ser um israelita nessa época. Seus pais eram escravos, seus avós eram escravos. Você passa o dia fazendo tijolos para um prédio que nunca entrará e ouviu rumores de um Deus que prometeu coisas a um ancestral, Abraão, mas essas promessas realmente não parecem estar se concretizando. Agora, Moisés e Arão vêm e começam a falar com você. Note o que aconteceu com os israelitas. Quando ouviram que o Senhor se preocupava com eles e tinha visto seu sofrimento, prostraram-se e o adoraram. O que me inspira neste versículo é que a adoração aconteceu antes do milagre, antes das pragas, antes da abertura do Mar Vermelho. Eles se curvam e adoram porque perceberam que Deus se lembra de mim, Deus se importa comigo. Você e eu muitas vezes queremos ação. Queremos que Deus conserte nossos problemas agora mesmo. Mas eu me pergunto se às vezes Deus nos diz, antes de libertá-lo dos seus problemas, quero que saiba que vejo o que te aprisiona. Acho que acreditamos nisso em algum nível. Ensinamos aos nossos filhos ou na escola dominical. Deus entende você, sabe o que está passando. Mas nós realmente acreditamos nisso para nós mesmos? Que isso é verdade para nós? Porque no momento em que os israelitas entenderam que Deus se importava, isso bastou para se curvarem e adorarem. Os problemas deles não mudaram, mas a sua percepção, sim. Pense nesta pergunta por um instante. Houve algum momento em sua vida em que suas circunstâncias não mudaram, mas você sentiu cura porque sabia que Deus estava ciente de você? Para mim, apenas ouvir o Elder Aaron dizer durante a conferência geral como Deus está nos provando, mas Ele também está conosco. Quando ele disse isso realmente tocou meu coração e me deu uma sensação de força e conforto, sabendo que vivemos nestes últimos dias, os tempos estão se intensificando. E mesmo em tempos de incerteza, e quando não sabemos exatamente o que vai acontecer, sabemos que o Senhor está no comando. Ele é o cabeça de sua igreja, e as chaves do sacerdócio estão com o quórum dos 12 apóstolos e nosso profeta, e as coisas ficarão bem. Obrigado. Acho que sou um pouco devagar para conseguir reconhecer que Ele está ciente de mim. Eu normalmente reconheço depois de ter tido a experiência, e então eu falo. Realmente, o único jeito para termos conseguido passar por isso foi porque Deus estava conosco. Estava cuidando de nós. Obrigado. Então espero que tudo em nossas vidas agora esteja perfeito. Mas é provável que alguns de nós estejamos no meio. Nós deixamos o Egito. Nós ainda não chegamos ao arbusto em chamas. Estamos presos neste meio tempo, e esse meio tempo pode durar 40 anos. Não é fácil. Mas a adoração começa quando percebemos que não fomos esquecidos. Testifico que Jesus Cristo não esqueceu quem você é. Ele sabe como você se sente. Em Hebreus, lemos que nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas,
para que possamos adorar como os israelitas fizeram em Êxodo capítulo 4. Não porque nós vimos o milagre, mas porque Deus ouviu. Ele se lembrou de nós. Ele olhou e atentou para nós. Este Deus é real e Ele é o grande Eu Sou. Isso nos traz de volta a Moisés na sarça ardente. Mencionamos isso brevemente antes, mas vamos mergulhar um pouco mais no que aconteceu. Moisés estava guiando as ovelhas por 40 anos. É apenas mais um dia, no que diz respeito a Moisés. Lemos que Moisés levou o rebanho atrás do deserto e foi ao monte de Deus, a Horebe. Isto é chamado de monte de Deus pelo que está para acontecer. O narrador nos diz algo que Moisés desconhecia. Não era como se ele estivesse indo a um monte especial naquele dia. Ele estava apenas fazendo suas coisas ali, quando de repente ele nota um arbusto pegando fogo, mas ele não está sendo consumido. Moisés poderia ter dito, que estranho, e voltado para o rebanho, mas ele investigou. E eu me pergunto se podemos comparar isso com nossas vidas. Talvez estejamos apenas seguindo nosso dia normal, estudando as Escrituras, e sentimos uma impressão. Ou é algo como se estivéssemos quase ouvindo Deus falar conosco? Nós paramos para pensar? Nós investigamos? Ou nós simplesmente continuamos? Bem, Moisés investigou e o Senhor lhe disse, estou parafraseando aqui, Moisés, vá ao rei mais poderoso da terra e diga a ele que ele precisa libertar todos os escravos. Como você se sentiria se Deus lhe desse essa ordem? Estou imaginando se ele pensou, como será que isso vai funcionar? Em vez de aceitar a missão, Moisés começa a levantar objeções. É quase cômico. Primeiro ele pergunta, quem sou eu? Depois, quem é você? E se não acreditarem em mim? Eu não falo bem. E por fim, ele pede, teria como mandar outra pessoa? É como ver alguém tentando educadamente escapar de um chamado na igreja, certo? Nossa, bispo, fico lisonjeado por você pensar em mim, bispo, mas acho que o irmão Oliveira faria um trabalho muito melhor. Isso soa familiar para algum de nós? Mas Deus não repreende Moisés. Em vez disso, ele pacientemente responde a cada preocupação. Isso pode acabar sendo uma mesa grande demais para explorarmos de verdade. Mas o que quero fazer é analisar cada objeção que Moisés levanta. Pense no medo subjacente que Moisés tem e, em seguida, veja então o que Deus diz a Moisés em resposta a esse medo. Então, por exemplo, Moisés diz, quem sou eu para ir a Faraó? Medo subjacente. Eu não sou qualificado. Deus responde, eu estarei com você. Moisés pergunta, e se perguntarem o nome dele? Talvez o medo seja, eu não sei o suficiente sobre Deus. Eu não sou capaz de ir e fazer isso. Deus lhe diz quem ele é. E se eles não acreditarem em mim? Um medo de fracasso ou rejeição. Deus dá a Moisés 3 sinais. Eu nunca fui eloquente. Sou lento de fala e de língua. Há um medo de inadequação. A resposta de Deus é, quem fez a boca do homem? Eu serei com a tua boca. Um dos meus favoritos, Moisés diz, perdoe seu servo, Senhor, mas mande outra pessoa. Talvez vejamos um medo de novos desafios, metaforicamente, o medo de sair do barco para ver se consegue andar sobre as águas. O Senhor diz, e seu irmão Arão, eu ajudarei vocês dois a falar e ensinarei o que fazer. É interessante que quando Moisés pede um ajudante, Deus não diz não. Por que, Senhor? Por que trouxe problemas a este povo? Você não resgatou seu povo de forma alguma. Talvez nesta objeção vejamos desapontamento com o plano de Deus. Deus não se frustra, ele olha para frente, ele diz, agora você verá o que farei ao faraó. Outra objeção, se os israelitas não me ouvirem, por que faraó me ouviria? Visto que falo com lábios hesitantes, esta é a mesma preocupação que Moisés levantou antes. Acho interessante que enfrentaremos isso em nossas vidas. Talvez tenhamos uma dúvida ou preocupação. Oramos, nos sentimos bem, confiantes e avançamos. Essa mesma dúvida retorna. Deus não diz, ei, olhe, eu já te disse a resposta, amigo. Em vez disso, ele reafirma o comando de tirar os israelitas e apoia Moisés. Finalmente, Moisés diz, visto que falo com lábios hesitantes, por que Faraó me ouviria? Repetidamente, Moisés está lutando com as mesmas dúvidas e medos. Então, talvez não precisemos nos preocupar se tivermos experiências semelhantes. Agora, poderíamos nos aprofundar em qualquer um desses, mas quero escolher apenas os 2 primeiros e analisá-los um pouco mais a fundo. Quando Moisés diz ao Senhor, quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel?
O Senhor não dá a Moisés um discurso motivacional sobre autoestima e tenta animá-lo. Em vez disso, Deus diz a Moisés: "Eu estarei com você." Para mim, esta é uma das frases mais importantes hoje. Eu estarei com você. Isso nos diz de que não se tratava de quem Moisés era. Tratava-se de quem estava com ele. Pense nisso. Não é quem Moisés era ou achava que era. Não é quem você é ou acha que é. É quem está conosco que realmente faz a diferença. Outra objeção de Moisés foi: "Eis que quando for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós." Você deve ter percebido que em nossas Bíblias, a frase eu sou o que sou está toda em caixa alta. Isto serve para nos indicar que se trata de um nome divino sobre o qual estamos conversando. Em hebraico, o que traduzimos como eu sou significa imutável, eterno. Eu serei, Deus está sempre presente. Ele está completamente conosco, e este nome divino se revela muito importante na vida terrena do Salvador. Você lembra que Jesus estava em Jerusalém debatendo com líderes religiosos. Ele disse: "Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus." Às vezes, só pensamos em Jesus dizendo coisas boas, mas ele fala muito severamente. As autoridades judaicas não gostaram. Responderam: "Não dizemos bem que és samaritano e que tens demônio?" Jesus respondeu: "Eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte." As autoridades judaicas respondem: "Agora sabemos que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai, Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser?" Jesus respondeu: "Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se." Se você pensar, essa afirmação quase não faz sentido, certo? Como Abraão teria visto Jesus? É isso que as autoridades judaicas captam. Eles dizem, ainda não tem 50 anos, e viste Abraão. Abraão viveu há 2000 anos, você está louco. Mas então o Salvador disse: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou." Jesus está voltando ao Êxodo capítulo 3. Ele não está dizendo ser um grande mestre. Ele não está dizendo ser uma pessoa muito boa. Ele está tomando o próprio nome de Deus para si. Ele está dizendo: eu sou aquele que falou com Moisés na sarça ardente. E o povo entendeu sua mensagem. É por isso que pegaram pedras para apedrejá-lo, porque na mente deles, Jesus estava cometendo blasfêmia. Mas o eu sou que prometeu a Moisés, eu estarei com você, estava agora com eles na carne dizendo: eu estou agora com você. E o grande eu sou ainda está conosco hoje. O Senhor disse a Moisés: eu serei contigo. E após a ressurreição, ele disse aos seus discípulos: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu testemunho que isso é verdade para nós. Ele está conosco. Ele é o grande eu sou, o grande Emanuel. Como conversamos hoje sobre Moisés, tenho certeza que você viu semelhanças entre ele e Jesus Cristo. Uma das mais óbvias é que, assim como um rei ciumento tentou matar Moisés bebê, um rei ciumento tentou matar Jesus quando era um bebê. Talvez a minha conexão favorita nestes capítulos entre Moisés e Jesus Cristo esteja no fato de que Moisés abandonou todos esses maravilhosos privilégios terrenos na casa de Faraó para ir ajudar seu povo. Lemos em Hebreus que, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o prazer do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Jesus, o maior Moisés, deixou a glória do céu para tomar forma humana e morar entre nós. Como o apóstolo Paulo escreveu, Cristo aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz.
Moisés renunciou ao privilégio para sofrer com seu povo. Jesus renunciou à glória terrena para morrer no lugar de seu povo. O grande Eu Sou desceu no mais baixo para que pudéssemos ser levantados no mais alto. E por causa dele, você e eu nunca estamos sozinhos. Espero que você tenha sentido hoje que adoramos um Deus que vê, que escuta, que se lembra e que se importa com cada um de nós. Porque eu testifico que o grande Eu Sou está agora e sempre estará conosco.